Olá, bem-aventurados! Amanheceu, e quando amanhece, é hora da gente ler a palavra de Deus, fazer o nosso devocional, a nossa entrega, consagrar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, entendeu? A nossa vida para Deus. Consagrar é separar, entregar. E eu gosto de fazer isso todos os dias, entregando a minha vida sempre na mão de Deus, que é aquele que me sustenta, é aquele que me cura, é aquele que me guarda, é aquele que me alimenta, é aquele que está presente na minha vida, entendeu? Que me faz prosperar. Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Salvador, o nosso Libertador. E hoje é um dia de consagração, de entrega da nossa vida para Deus. Deixar que Deus dirija os nossos passos, os nossos pensamentos, né? E nós seremos bem-sucedidos. Eu queria compartilhar uma palavra com você de fé, de esperança, uma palavra de gratidão. Dia de agradecer a Deus por ter dado o privilégio da gente viver este dia, né? Da gente ter comida na mesa, de ter dormido bem, de ter uma televisão, de ter um conforto. Deus tem cuidado da gente, tá? Deus tem nos sustentado. Ainda que o inimigo tenta nos derrubar, ainda que ele tenta acabar com a nossa vida, não vai conseguir, porque nós estamos firmados em Deus. E é Deus que nos sustenta. E como diz a palavra, se o inimigo vem contra mim, ele se levanta para cair. E ele cai. E ele cai, porque ele não vence. Quem vence é só Jesus. Por isso que a gente tem que entregar a nossa vida na mão dele. Uma palavra muito gloriosa, uma palavra de gratidão. Salmo 126, tá? No versículo 3. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor fez com que prosperássemos de novo, assim como a chuva enche um novo leito seco dos rios. Aqueles que semeiam chorando, façam com alegria. Façam a colheita com alegria, né? E aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltaram cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Então, quero dizer para você que o tempo de escassez, o tempo do deserto, o tempo da humilhação, da vergonha, da derrota, do desemprego, da enfermidade, acabou. Porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Eu gosto de contar o que Deus fez na minha vida. Por um tempo, em 2024, o inimigo arrancou o sorriso do meu rosto. Ele me humilhou, ele disse mentiras a meu respeito. Ele me colocou pra fora, me jogou na rua, me humilhou, me adoeceu. E quando ele já tinha sugado tudo, ele me jogou pra fora, na rua, como se eu não fosse ninguém. Arrancou meu sorriso, a minha vontade de viver, a minha alegria. Mas Deus me sustentou, a mão do Senhor continuou fazendo grandes coisas. Deus me curou, Deus me restaurou, Deus me levantou, Deus me sustentou, Deus não me abandonou em nenhum momento. E em nenhum momento eu tive necessidade de nada. E do Egito, daquele lugar maldito que eu saí em 2024, aquela terra amaldiçoada, porque lá era um lugar maldito, né? Eu não tenho saudades. Eu não tenho nem lembranças. Pedi a Deus para apagar até as lembranças daquele lugar. Perdoar. Falei, Senhor, me ajude a perdoá-los. Me ajude a perdoar os inimigos, aqueles que me ofenderam. Mas não tenho saudades das cebolas do Egito, não. O Egito, para mim, nunca mais. É aquele lugar maldito, aquela terra infértil, que foi amaldiçoada por Deus. Mas Deus me sustentou. E hoje, olha o sorriso que Deus colocou no meu rosto. A paz que excede todo entendimento. Não pense que eu não tenho problemas não, tá? Tenho problema como você que tá assistindo esse vídeo. A gente passa por tribulação, a gente tem que enfrentar o desemprego, a gente tem que enfrentar as enfermidades, a gente enfrenta as afrontas, a gente engole as humilhações, entendeu? Mas nós temos um coração grato. Temos que agradecer a Deus. Tá passando pela luta, agradece a Deus, tá? Porque Deus tá dando força para poder vencer. Entendeu? E as dificuldades, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as dificuldades. Eu falo porque em meio a toda a tribulação, toda a humilhação, tudo que eu tive que engolir, tudo que eu tive que suportar, me relacionando em ambiente de trabalho com pessoas ordinárias, com pessoas que não valiam nada, Deus me sustentou. E eu nunca tive falta de Deus, não deixou. As pessoas queriam me envergonhar, queriam me humilhar, queriam me ver na sarjeta, na rua, entendeu? Passando fome, passando necessidade. Deus me deu um lar, Deus me deu conforto, Deus me deu alimento, me deu, olha,
roupa, olha as roupas que Deus me deu. Deus tem me abençoado. E o que Deus fez por mim, eu não sou filho preferido de Deus, não. Até porque eu tenho muitos defeitos, né? Eu não tenho pouquíssimas qualidades, mais defeitos. Os defeitos são mais aparentes, né? E o que ele fez por mim, ele pode fazer por você. Só que para isso você tem que ter um coração grato, um coração perdoador. Perdoar aquele que nos ofendem, né? Assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Entendeu? Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do mal, né, Senhor? Das pessoas perversas, do homem sanguinário. E como diz a canção, quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima, porque Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima e você também vai dar, entendeu? E hoje é o dia de você agradecer a Deus pelas coisas que o Senhor fez, por ter te curado, por ter te alimentado. Você tem comida na mesa? Tem um pãozinho aí pra você comer? Agradece a Deus. Tem um chuveirinho pra você tomar banho nesse frio que tá fazendo ultimamente, nesse inverno? Agradece a Deus que você tem casa, tem cama, tem roupa, tem saúde, tem alegria. E o melhor de tudo, tem Deus na sua vida. Se você ainda não tem, Deus chegou pra você hoje através desse vídeo. Ele tá chegando pra você hoje. E hoje é dia de você dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. E aquele que semeou chorando, fará a colheita com alegria. A alegria. Né? Às vezes a gente semeia chorando, eu chorei muito. Chorei muito ano passado. Ano passado foi um ano de choro, de angústia, de aflição. E agora Deus colocou um sorriso de orelha a orelha, né? Aquele que semeou chorando fará a colheita com alegria. É hora de você colher, né? Agradecendo a Deus, sempre agradecendo. Não por nós, gente, porque a gente pode lutar com as nossas forças e as nossas forças acabam, né? Mas quando colocamos a nossa força em Deus, né? Nós colocamos a nossa força em Deus. É Ele que nos sustenta, né? E aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltaram cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. O tempo da colheita chegou, de você colher as bênçãos do Senhor para a sua vida. Saímos do Egito, rumo a Canaã. Chegando em Canaã, terra que mana leite e mel. E aqueles que te humilharam, aqueles que mentiram a seu respeito, aqueles que te difamaram, aqueles que te escorraçaram, disseram que a sua presença é um constrangimento, que não podiam te ajudar. Não posso te ajudar. Não posso te ajudar. A sua presença é um constrangimento e te fez chorar. Aqueles que te fizeram chorar, que te causaram dor, sofrimento, vão ter que engolir a sua alegria e a vitória que Deus está te dando, porque Deus dá a vitória àqueles que têm. Mas para isso, você tem que entregar o seu coração na mão de Deus. A palavra do Senhor diz, agrada-te do Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas para isso você tem que se entregar. Você tem que ter um coração grato, um coração perdoador. Não guarde mágoas das pessoas que te ofenderam, das que te feriram, das que te humilharam, daquelas que mentiram a seu favor. Se você não tem dificuldade de perdoar, faça igual a mim. Peça a Deus, Senhor, me ajude a perdoar. O perdão, ele é um exercício diário. Senhor, me ajude a perdoar. Perdoa os meus inimigos. Perdoa hoje, pede para Deus te ajudar a perdoar amanhã, perdoar. E assim você vai, gradativamente. E o perdão, ele liberta. E quando você libera o perdão, você abre a porta para que as bênçãos de Deus cheguem na sua vida. A bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da prosperidade. Porque o nosso Deus, ele é um Deus próspero, tá? Ele faz com que a gente, com que ele alarga as nossas tendas. Assim como Jobs fez aquela oração pedindo, Jabes, né? Pediu para fez aquela oração, Senhor, alarga as minhas tendas. Ele quis dizer, Senhor, me faça uma pessoa próspera aqui na terra. Uma pessoa com bens, uma pessoa que tem coisa com fartura. É isso que Deus faz. Deus não quer que a gente viva com pouco, não. Ele quer que a gente viva no muito, né? Ele é um Deus que nos dá com fartura. Ele faz muito mais do que nós pedimos e imaginamos. E hoje eu quero ser o exemplo. Quero agradecer, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida, pelas dificuldades que o Senhor me deu e me deu forças principalmente para superá-las, para vencer, restaurando, me levando cada vez mais perto de ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, até mesmo pelos inimigos que cruzaram os meus caminhos, pelas pessoas que me ofenderam. Eu agradeço a Deus e que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, né? E que a bênção do Senhor continue descendo sobre a minha vida, porque grandes coisas o Senhor fez por mim, por você, e por isso nós estamos alegres.